Eu queria iniciar essa fala mostrando uma imagem que ela é própria do roteiro de vocês têm essa imagem no próprio roteiro, e ela fala basicamente das conexões estabelecidas pela via visual. Então, na via visual, nós temos que nos lembrarmos que ela possui duas partes. Você tem a parte anterior da via visual, antes do quiasma, que é essa que ele está apontando aqui, e depois você tem a via visual posterior, que começa do quiasma em direção ao tracto óptico até a parte mais posterior, relacionada aqui com os lábios do sulco calcarino. Exatamente nessa parte relacionada com os lábios do sulco calcarino, nós temos aqui a área V1. V significa visual, 1 significa primária. Essa área V1, ela estabelece conexões com a área V2, que é uma área um pouco mais anterior, que V2 significa visual 2. Ela sai um pouquinho da zona do sulco calcarino e se propaga um pouco mais para a região mais medial e superolateral do cérebro também. E essa área V2, ela faz uma conexão com uma outra área chamada de V4, fazendo um esquema de uma via para a lateral. Essa V4, ela conecta a área visual com o lobo temporal, mas também conecta com o diencéfalo. E a área V1, ela faz uma conexão, além da V2, ela faz uma conexão direta com a V3 também. E essa V3, ela já está localizada um pouquinho mais próximo àquela incisura parieto-occipital, aqui em cima, na face superolateral. E essa V3, ela, além de fazer uma conexão com o parietal e com o frontal, ela faz uma conexão também com as regiões associadas à área, a volta, né, para a área V1, é um sentido de ida e volta, tá? Diferente do que acontece com essa área V4, que ela faz também um sentido de ida e volta com o diencéfalo, com o temporal, né? Mas ela recebe uma informação que vem do frontal, é uma interferência do frontal para ela, tá? Então, basicamente, são essas as conexões estabelecidas corticalmente pelas áreas funcionais visuais. Bom, o nosso próximo assunto é sobre núcleos da RAF. E quando a gente fala de núcleos da RAF, é importante sempre nós nos lembrarmos daquela videoaula em que nós conversamos sobre a formação reticular. Porque os núcleos da RAF, alguns deles estão, inclusive, associados a essa formação reticular. Os núcleos da RAF nada mais são do que núcleos distribuídos ao longo do tronco encefálico, em uma posição um pouco mais central do que aquela em relação quando nós conversamos da formação reticular, que é numa posição um pouco mais posterior. Os núcleos da RAF, eles atravessam regiões do bulbo, da ponte e do mesencéfalo. Sendo que no bulbo nós temos 3 núcleos da RAF mais importantes, que são esses 3 aqui, o obscurum, o pallidum e o magnum. Né? Então, ele está representando esses 3 núcleos aqui, nessa posição do bulbo. Né? Já na ponte nós temos o núcleo pontino e o núcleo central inferior. Aqui aparece o núcleo pontino, esse mais de cima aqui, e o núcleo central inferior aparecendo mais acima um pouco do pontino. E no mesencéfalo nós temos, se tem um central inferior, tem que ter o central superior, e tem mais um aqui que é o dorsal da RAF. Nessa imagem aqui que nós temos, só aparece o dorsal da RAF, que é esse aqui de trás, no mesencéfalo. A gente não tem a oportunidade de visualizar aqui o central superior. Bom, outros núcleos associados com o tronco encefálico são núcleos associados com a substância negra. A substância negra é essa formação nuclear que nós temos aqui nessa região do mesencéfalo. Então, aqui isso aqui é um corte transversal do mesencéfalo. Aqui nós temos o pedúnculo cerebral, aqui nós temos outro pedúnculo cerebral, e aqui a fossa interpeduncular. Aqui nós temos o aqueduto cerebral, que comunica o terceiro ao quarto ventrículo, e aqui atrás, o que seriam as lâminas quadrigêmeas, formada por colículos superiores e inferiores. Por dentro do parênquima, do pedúnculo cerebral, nós temos aqui essa mancha escura, essa mancha mais
mascorada aqui nessa peça, e ela representa exatamente o que nós chamamos de substância negra, ou como alguns autores chamam de substância nigra. Essa substância negra, ela está associada com a via dopaminérgica, que daqui a pouquinho o professor Eduardo vai falar para vocês, e do slide anterior, os núcleos da RAF estão associados com a via serotoninérgica, que o professor Eduardo também vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Além disso, nós temos aqui, ainda associado com a via dopaminérgica, nós temos aqui o núcleo accumbens, né? Esse núcleo accumbens, ele é um núcleo que ele está associado com a cabeça do núcleo caudado. Então, isso aqui é o núcleo caudado, é aquele núcleo que a gente conheceu lá na MD2, que forma o estriato, né? O estriado. É um dos núcleos da base. O núcleo da base são putame, globo pálido, lateral e medial, núcleo caudado, né? Tem o claustro também. Aqui tem o núcleo caudado, e aqui, relacionado com a cabeça do núcleo caudado, antero e inferiormente, nós temos aqui o núcleo accumbens, né? Que é uma conexão estabelecida aqui pela substância negra também, na via dopaminérgica. Bom, essa imagem é uma imagem do próprio roteiro de vocês, mostrando os marcos anatômicos que eu acabei de mencionar nos slides anteriores. Por exemplo, núcleos da RAF. Aqui você tem 2 núcleos da RAF sendo representados, esse e esse. Nós temos aqui também a substância negra, aqui. Aqui nós temos o núcleo accumbens, certo? E aqui nós temos o corpo estriado representando aqui o núcleo caudado, nessa disposição aqui. Além disso, é importante você saber também que dois núcleos que o professor Eduardo vai falar, que são o locus ceruleus e o tegmentar ventral, nós também já falamos em outra videoaula, que são esse aqui, o tegmentar ventral vem aqui, né? E o locus ceruleus um pouco aqui, mais para trás um pouco, né? Que nós já falamos naquela videoaula quando nós estudamos os núcleos a formação reticular e o SARA, né? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês.